Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe aqui para a gente resolver um desafio que foi enviado para mim de equações exponenciais. Esse desafio, a pessoa que me enviou, ela não conseguiu resolver, ela mandou para algumas pessoas também que também não conseguiram resolver. Só que por que não conseguiu? Porque esse exercício ele foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ver em equações exponenciais, tá? Ele não é um exercício difícil. Só que o que acontece? Quando a gente encontra uma equação exponencial, de cara a gente tem a atitude de trazer os dois lados da equação para a mesma base, ou também, quando não dá para colocar na mesma base, simplesmente jogar logaritmo dos dois lados, né? Nesse caso específico aqui, não dá para a gente fazer nenhuma das duas coisas logo de cara. Então o que a gente pode pensar? Bom, eu sei que ali eu tenho um 9. O 9 eu sei que é quadrado de alguém. Assim como o 4. O 4 também é quadrado de alguém. O 9 é quadrado de 3, porque 3 ao quadrado dá 9. E o 2 ao quadrado dá 4. Talvez isso tenha alguma coisa a ver. Então vamos começar por aí. Eu vou primeiro passar esse 9 meu para a base 3. Vai dar para resolver só com isso? Não vai dar, é o que eu falei. Mas vamos começar fazendo isso. Aqui a gente pode ter que 3 ao quadrado é igual. Bom, se eu trouxe o 9 para a base 3, eu vou fazer a mesma coisa com o 6. Só que o 6 não é quadrado de ninguém, então a gente vai simplesmente fatorar ele, tá? Nesse caso, então, vai ficar... O que é 6? É 2 vezes 3 elevado a x. E a mesma coisa com o 4. 4 é 2 ao quadrado elevado a x, tá bom? Bom, chegamos nisso. Pessoal, existe uma propriedade da potenciação que fala pra gente o seguinte: sempre que você tem potência de potência, você vai multiplicar essas potências. Se você pode multiplicar essas potências, e a gente aprendeu lá atrás na multiplicação que a ordem de fatores não altera o produto, eu posso deixar ele escrito assim, ou eu posso também escrever essa mesma coisa desse jeito aqui, ó. Em vez de deixar o 2 por dentro e o x por fora, eu coloco o x por dentro e o 2 por fora. Continua multiplicando um com o outro. Não muda o formato da minha expressão. Outra coisa, quando eu tenho uma multiplicação de duas bases elevado a um expoente, outra propriedade da potenciação me fala o seguinte, que eu posso desmembrar isso em bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. Então, isso aqui eu posso deixar como 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. E a mesma coisa que eu fiz aqui no início, eu vou fazer no final. Eu vou deixar 2 elevado a x por dentro e o 2 por fora. Ok? Bom, chegou aqui, vamos pensar o que a gente pode fazer. Se a gente trouxer todo mundo para o lado de cá, a gente vai igualar todo mundo a zero. Talvez isso comece a facilitar nosso cálculo. Vamos fazer essa experiência. Então, esse termo que está aqui positivo, eu vou trazer negativo. E esse termo também eu vou trazer negativo. Tudo igualado a zero, tá? Isso aqui nos coloca numa coisa muito interessante, que talvez vocês não estejam conseguindo enxergar, mas isso aí é uma equação de segundo grau, tá? Vamos tentar reduzir ela para ficar um pouco mais claro. Ó, se eu dividir todos os termos aqui por 2 elevado a x elevado ao quadrado, vai ficar como? Todo mundo dividido pela mesma coisa, e obviamente o que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro também, tá? Então, pessoal, bom, a mesma propriedade que a gente utilizou para poder chegar nisso aqui, a gente tinha uma base elevada ao mesmo expoente e desmembrou em duas bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. A gente vai fazer para cá, só que aqui agora a gente tem uma divisão. Então, a gente vai colocar as duas bases elevados ao mesmo expoente. Isso aqui vai ficar 3 elevado a x sobre 2 elevado a x, tudo ao quadrado.
Da mesma forma, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse 2 elevado a x com esse 2 elevado a x. Vai sobrar só um na parte de baixo. Então, vai ficar 3 elevado a x sobre 2 elevado a x. E aqui também eu posso cancelar. Ele por ele mesmo fica 1. Né? Uma coisa dividida por ela mesma fica 1. Isso aqui é igual a, obviamente, 0 dividido por qualquer coisa que não seja 0. Porque a gente sabe que 0 dividido por 0 é indeterminado, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0. Agora eu acho que ficou mais fácil de visualizar, não ficou? Claramente a gente tem aqui um termo elevado ao quadrado, o mesmo termo elevado a 1, e a gente tem um termo independente. Como que é o formato da equação de segundo grau? A equação de segundo grau ela é uma equação escrita nesse formato, que é exatamente o que a gente tem ali. A gente tem o termo a, que é quem segue esse termo aqui ao quadrado, ele vale 1. A gente tem o termo b, que vale menos 1, porque ele está seguindo esse mesmo termo aqui. Vocês percebem que o termo x é o mesmo, ó. 3 elevado a x sobre 2 elevado a x. 3 elevado a x sobre 2 elevado a x. E temos o termo independente. Agora a gente calcula delta e bhaskara com essa equação aqui. Como que vai ficar? Bom, primeiro para a gente calcular o delta, vai ficar b ao quadrado. B vale menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a, que vale 1, e o c, que vale menos 1. Consequentemente, o meu delta vai valer quanto, pessoal? Menos 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos, mais 4. Delta vale 5. Se a gente tem o delta valendo 5, agora a gente pode encontrar esse x' e x duas linhas, porque obviamente não é x, mas é o termo, né? Então, o 3 elevado a x sobre 2 elevado a x, a gente vai calcular como? Menos b, mais ou menos. Deixa eu só passar um traço aqui. Nós vamos ter menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Isso aqui vai ser igual a quem? Bom, menos b é menos 1. Então, vai ficar menos menos 1. Menos menos 1, mais ou menos a raiz de 5, dividido por 2a. 2 vezes 1 é o próprio 2, tá? Então, a gente vai ter duas linhas, x' e x duas linhas, que vai ser 3 elevado a x sobre 2 elevado a x', é quem? 1 mais a raiz de 5 sobre 2. E esse termo aqui, 3 elevado a x sobre 2 elevado a x, duas linhas, é 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Achamos a resposta, tá? Pessoal, esse 1 mais raiz de 5 sobre 2, para quem conhece, para quem já estudou um pouquinho das peculiaridades da matemática, sabe que isso aqui é o número de ouro, tá? Aquele número que dá aproximadamente 1,61, a proporção áurea que a gente encontra no nosso ambiente, no ambiente que a gente vive, na natureza e em tantos e tantos lugares, é esse valor aqui. Se a gente somar 1 mais a raiz de 5, que dá aproximadamente 2,2, e dividir por 2, vamos encontrar o número de ouro. Depois, se você não conhece sobre o número de ouro, dá uma estudada nele. É um número maravilhoso, um número magnífico de se aprender sobre e saber que a gente realmente vive num universo tão mágico. Mas então, galera, bom, eu descobri o valor de x? Eu não descobri o valor de x. Eu descobri isso aqui, ó, 3 elevado a x sobre 2 elevado a x, linha, e 3 elevado a x sobre 2 elevado a x, duas linhas. Agora a gente tem que descobrir. Então, vamos resolver essa equação aqui, tá? Eu vou pegar primeiro aquela de cima e vou resolver ela. Como que a gente faz para poder resolver isso aqui? Primeira coisa, da mesma forma que eu trouxe essas duas bases para o mesmo expoente, eu vou fazer com isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui
vou apagar esse x e vou colocar ele todo elevado a x, tá bom? E agora, para a gente resolver isso, lá no início da aula, eu falei para vocês que a gente tem duas opções. Ou você traz para a mesma base, ou você aplica o logaritmo. Aqui eu não consigo trazer para a mesma base, obviamente. Vamos aplicar o logaritmo. O log de 3 meios elevado a x vai ser igual ao log de 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Propriedade de logaritmo. Potência no meu logaritmando, a gente passa multiplicando o logaritmo. Então, isso aqui vai ficar x que multiplica log de 3 meios é igual ao log de 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Se esse log está multiplicando, a gente pode simplesmente trazer para cá dividindo. Então, x é igual a log de 1 mais a raiz de 5 sobre 2 dividido pelo log de 3 sobre 2, tá? Outra propriedade que a gente tem de logaritmo é a seguinte: se eu tenho uma divisão de logaritmo, um log dividido pelo outro, e eles dois estão na mesma base, a gente pode transformar eles em um logaritmo só e escrever nesse formato: 1 mais a raiz de 5 sobre 2, esse vai ser o meu logaritmando, e quem era o meu logaritmando do log de baixo, ele vira base. Na base 3 meios. Essa é a nossa resposta final do problema. Isso aqui dá aproximadamente, se vocês fizerem na calculadora, 1,1868. Ok? Ah, Luiz, mas por que você não vai fazer com o duas linhas? Por quê, pessoal? Existe uma outra, na verdade, a condição de existência do logaritmo, que ele fala o seguinte pra gente. Quando que um logaritmo existe? Um log, eu vou escrever aqui, ó. Um log de A na base B, ele só existe se A for maior que zero, o B for maior que zero e o B for diferente de 1. Então, eu falei para vocês que essa raiz de 5 aqui vale quanto? Aproximadamente 2,2. 1 menos 2,2 vai dar menos 1,2. Menos 1,2 dividido por 2, menos aproximadamente 0,6. Eu não posso ter um valor negativo aqui no meu logaritmando. Obrigatoriamente ele tem que ser maior que zero. Então, esse valor aqui, eu posso inutilizar ele. A gente não vai usar ele, tá bom? E essa aqui realmente ficou a nossa única resposta. Pessoal, se você gostou desse desafio, quer também que eu tente resolver outros desafios que talvez você não tenha conseguido, ou talvez você tenha um pouco de dificuldade e ache legal eu resolver aqui no canal, manda para mim, pode escrever aqui nos comentários caso seja mais fácil, pode me mandar por e-mail também, nosso e-mail vai estar aí na descrição, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para poder ajudar a gente, ok? Muito obrigado, forte abraço, falou!